vamos seguir. Dos bloqueadores beta, é aquela coisa que a gente conversou. Existem bloqueios seletivos e não seletivos, tá? Então, seletivos beta 1, não seletivos, que é o propranolol e os análogos aqui. Os antagonistas beta, que também antagonizam alfa 1, e os antagonistas beta, que são agonistas beta 2, que é importante em pacientes asmáticos, por exemplo, que é dos meios mais questionáveis, das perguntas que mais caem em prova, geralmente associam os antagonistas beta 1 não seletivos com os quadros de asma, porque bloqueia também beta 2, tá certo? Então aqui nós temos diferença de cardioseletividade, os que são seletivos ou não. Existem drogas mais lipossolúveis e menos lipossolúveis, tá? Que é importante. Existem drogas que têm efeitos adicionais, como vocês estão vendo, antagonistas alfa 1, agonistas beta 2, drogas que provocam vasodilatação, tá? E alterações de farmacocinética. Então é importante a gente citar que, além da seletividade, tem a característica individual de cada droga. Com relação à lipossolubilidade, é importante e interessante notar o seguinte: as drogas que são mais lipossolúveis, obviamente, têm mais acesso ao sistema nervoso central do que as drogas que são menos lipossolúveis. Isso está dito, farmacocinética está na cabecinha, está fresco isso aí. O que é interessante de notar é o seguinte, que muitas drogas, as que têm maior grau de lipossolubilidade, elas passam por maior metabolismo hepático. E as drogas que têm menor lipossolubilidade, elas não passam o metabolismo hepático. E a gente puxa aquela pergunta do metabolismo. Por quê? Ora, bolas, é só vocês lembrarem. Se moléculas que eram muito lipossolúveis precisam ser excretadas, e a grande maioria é excretada no rim, você precisa transformar essa molécula em uma característica mais hidrossolúvel, para favorecer a excreção renal. Então, as moléculas que são mais lipossolúveis vão ter maior metabolismo hepático do que as moléculas que são menos lipossolúveis. Tá certo? Então vamos seguir. Essas drogas, elas têm fundamentalmente seletividade quando por beta 1, reduzem frequência cardíaca, contratilidade, velocidade de condução, atrial e não atrioventricular, tá? E quando há bloqueio beta 2, vasoconstrição periférica, broncoconstrição característica, tá? Aqui é um experimento muito interessante que foi feito com indivíduos que assistiram diferentes tipos de filmes. A frequência cardíaca desses indivíduos foi registrada de acordo com o tempo. Um grupo de indivíduos recebeu placebo e um grupo recebeu um bloqueador beta, tá certo? O que é interessante a gente notar aqui? Que há nitidamente controle. Por exemplo, filmes que mexem muito com as emoções, que aumentam o trabalho cardiovascular. Eu já vou fazer uma aula de fisiologia das emoções, da memória, aprendizado, e a gente vai relatar sobre isso. E a gente tem aumento da frequência cardíaca, o descarga adrenérgica. E olha que há uma diferença grande quando há um bloqueio beta, tá vendo? Nessa frequência cardíaca. Então isso é importante, a seletividade aqui vai ser fundamental também, tá? Quais são as outras propriedades importantíssimas que ninguém pode esquecer, não vai esquecer? Prometam para mim que vocês não vão esquecer. Efeito antihipertensivo, essas drogas são usadas muito no tratamento da hipertensão arterial. Geralmente pode ser associada a diuréticos, tá? Por exemplo, angipres, uma droga que é muito conhecida, geralmente atenolol é utilizado com um diurético em associação a droga é uma associação de diurético com beta-bloqueador e é útil na hipertensão. Então, efeito antihipertensivo. Bloqueio beta 1, diminui frequência cardíaca e débito cardíaco. Então eu tenho diminuição da frequência cardíaca e débito cardíaco. Olha a musiquinha. Olha lá, vamos trazer pra gente Zé Augusto, hein? Grande Zé Augusto, coração, diz pra mim o que a adrenalina faz em beta 1, aumenta a frequência e a força de contração. Então se tu diminuiu a frequência e a força de contração, tu diminui o débito, cara. E em beta 1 na célula justaglomerular renal aumenta a produção de renina. Se eu bloqueio beta 1, eu tenho diminuição da produção de renina. Diminuo a produção de renina, tenho menos angiotensina 2, tenho menos aldosterona, retenho menos água e só de água, diminuo o volume sanguíneo, resposta final, diminuo a pressão arterial. Sim ou não? Muito bem, então vamos seguir. Efeitos pulmonares. Propranolol. Propranolol, lembrando, é uma droga não seletiva, pode bloquear beta 1 e beta 2. No indivíduo normal, não vai produzir grandes efeitos de broncoconstrição, mas imagina no asmático,
num indivíduo com doença pulmonar obstrutiva. Então, nesses indivíduos, há o risco de crise respiratória, mesmo com as drogas beta-1 seletivas, tá? Há o risco. Mas se não for seletiva, obviamente o risco fica caracterizado. Então, o ideal nesses indivíduos é tratar, quando necessário, com o mais seletivo possível para reduzir a chance desse risco de crise asmática. Tá? Vamos seguir. Efeitos metabólicos. Abre o olho, garoto. Efeitos metabólicos, agonistas adrenérgicos. O que os agonistas adrenérgicos, o que a adrenalina faz? Em beta-2, aumenta a glicogenólise hepática. Para quê? Liberar a reserva de glicose, rapaz. Por beta-2, no músculo esquelético, aumenta a glicogenólise. Para quê? Para gerar mais energia muscular esquelética, rapaz. E por beta-3, aumenta a lipólise, liberando ácidos graxos livres para mais energia. O que acontece? Vamos raciocinar, você vai me responder sem precisar olhar para o slide. O que acontece se eu bloquear beta? Obviamente você vai anular tudo isso. Pô. Você vai anular a glicogenólise, você vai anular, olha só, você tem também por efeito de agonismo adrenérgico, de adrenalina, diminuição da liberação de insulina, você aumenta a liberação de glucagon, tá certo? Células beta do pâncreas, presença de alfa-2, diminui a liberação de insulina, por beta você aumenta a liberação de glucagon. Agora imagina, e os cachorros aqui do lado estão se pegando, tá? A coisa tá feia ali, mas o bicho pode pegar se você não estudar farmacologia adrenérgica. Então abre teu olho, assim como os cachorros ali estão se pegando, estão discutindo, ó. Pô, diminui a sensibilidade à insulina? Lá estão falando, diminui, professor, tá diminuindo. Então olha só, há o risco desses antagonistas beta-adrenérgicos, eles vão diminuir a glicogenólise, mas eles podem diminuir a sensibilidade à insulina. Então, pacientes com diabetes mellitus, dependentes de insulina, devem ter muita cautela no uso. E você, meu grande amigo, futuro médico desse Brasil, que vai fazer diferença, meu sugador de conhecimento farmacológico, você tem que ter cautela para prescrever o antagonista beta-adrenérgico aos pacientes com diabetes mellitus dependente de insulina, tá certo? Porque há uma menor mobilização de glicose em resposta à hipoglicemia. Então essa hipoglicemia ela pode ser agravada, tá certo? Muito bem. Por relação aos triglicerídeos, assim como o alfa-adrenérgicos, beta-adrenérgicos, os antagonistas também podem aumentar os triglicerídeos e diminuir o HDL, tá? Sem fazer muito efeito em LDL, tem alguns relatos de aumento de VLDL, tá? Então, o antagonismo beta-1 seletivo, eles têm menores efeitos no metabolismo dos lipídios que os não seletivos, tá certo? Sensibilidade aumentada à insulina, aumenta a sensibilidade à insulina com as drogas mais novas e mais seletivas, tá certo? Então, isso aqui que eu disse são principalmente com drogas não seletivas. Ok, quais são as indicações clínicas principais? Hipertensão arterial, angina, arritmias cardíacas, é uma das classes antiarrítmicos importantes, infarto miocárdio, falência cardíaca leve, benefício pós-IAM, catecolamina circulante, beta-bloqueadores, já foi comprovado que diminui a mortalidade em até 25%, tá? Muito bem, então efeito protetor sobre o miocárdio. Tá? E na insuficiência cardíaca congestiva, quando a gente conversar, a gente vai ver que previne hipertrofia, pressão de enchimento, enfim. E a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá certo? Quais outras indicações? Glaucoma é importante, porque tem, por beta, você tem estímulo adrenérgico da secreção de humor aquoso. Então eu tenho redução por bloqueio beta da secreção desse humor aquoso, diminuindo a pressão intraocular, tá certo? Estado de ansiedade, meus grandes amigos que têm problemas ao se apresentar em público, o propranolol em baixas doses ele pode diminuir as demonstrações sintomatológicas do estado de ansiedade, são os tremores, sudorese, taquicardia, enfim, tá? De efeito adverso, chama atenção broncoespasmo nos asmáticos, tá? O bloqueio do ato ventricular, da condução, tá? Hipotensão arterial pode acontecer e hipoglicemia, chama a atenção para a hipoglicemia também. Dúvida? Dívidas? Vamos estudando. Vocês não podem esquecer. Vejam os vídeos do canal, mas leiam, sempre busquem o conhecimento. Ninguém tira isso de vocês. Não sejam massa de manobra, não sejam esponjas que absorvem
coisas inúteis e repassam essas coisas inúteis. Absorvam conhecimento, estudem, se dediquem, exercitem, pratiquem esse conhecimento e passem esse conhecimento adiante. Não deixa morrer com vocês também, tá? O livro que eu vou indicar hoje é um livro muito interessante, que se chama Sapiens, tá? Ele é um best-seller internacional espetacular, acho que tem que ter na biblioteca de todo mundo, um dos melhores livros que eu já li, tá? Resume a evolução da humanidade e de uma forma muito inteligente. Então, adquiram o livro quando puderem, ou peguem emprestado, enfim, como quiserem. Ó, nos vemos na próxima aula. Beijo do Magro.